Bom, a matéria de hoje é a crise de 1929. Vamos lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos envolveu-se na guerra somente em 1917. E os Estados Unidos se deu muito bem, porque não teve seu território atingido pelas batalhas da Primeira Guerra Mundial. E aumentou muito sua produção industrial, fornecendo suprimentos, fornecendo bens industrializados para os países que estavam na Primeira Guerra. Terminada a Primeira Guerra Mundial, houve uma mudança no mundial. Primeiro, o mapa da Europa foi redesenhado, surgiram novos países. Mas em termos econômicos, houve a decadência da Europa e a ascensão dos Estados Unidos. Estados Unidos surge da Primeira Guerra Mundial como a maior economia do mundo. Suas reservas de ouro triplicaram. Seu PIB dobrou. Em 1929, Estados Unidos correspondia por aproximadamente 45% dos produtos industriais do mundo. Por exemplo, a Kodak produzia 75% dos produtos fotográficos. A GM, General Motors, gerava 35% dos automóveis. Isso tudo evidenciava a prosperidade dos Estados Unidos. E aí, gente, a década de 20 marcou uma euforia consumista. Os estadunidenses chamavam esse período dos loucos anos 20. É o American Way of Life. Um filme muito bom que eu indico, que tem na Netflix também, chama-se O Grande Gatsby. É um filme / livro, tá? Mostra a euforia dos loucos anos 20. Até mesmo nas atividades culturais, os Estados Unidos se despontavam, pois os filmes estadunidenses, durante a década de 20, já eram exportados para diversos países. Na música, o jazz ganhava espaço dentro e fora do país. Além de tudo isso, quando acabou a Primeira Guerra, Estados Unidos começou a emprestar dinheiro para a Europa para a reconstrução do continente. Bom, por tudo isso que eu expliquei, alguns livros vão trazer que esse período ficou conhecido como os Anos Felizes, para os norte-americanos, é claro, ou os loucos anos 20, por causa da euforia consumista. Então a primeira pergunta que fica para a classe é explicar os anos felizes. Continuando essa história, como será que os Estados Unidos, de um país que é a maior economia do mundo na década de 20, vai enfrentar a maior crise conhecida da história, que será a crise de 1929? As coisas começam a complicar quando o consumo vai se limitando. E a segunda pergunta é: quais as causas da limitação do consumo? Bom, internamente, dentro do país, Estados Unidos, o salário dos funcionários, os trabalhadores, não aumentavam na mesma proporção que a produção industrial. Havia
a concentração de riquezas nas mãos de poucos. Praticamente 13% da população dos Estados Unidos possuía 90% da riqueza nacional. Concentração de riquezas. Agora, externamente, as coisas se complicam porque a Europa, pouco a pouco, começa a se reconstruir e deixam de importar os produtos norte-americanos. E ainda começam a fazer concorrência para os Estados Unidos no mercado internacional. O resultado disso, juntamente com uma crise agrícola, onde teve superprodução de grãos, muitos agricultores com baixo preço tiveram que pegar empréstimos com os bancos e muitos agricultores foram à falência. Resumindo, essa crise de 1929 vai ficar conhecida como uma crise de superprodução. Palavra-chave: superprodução. Na época, o governo dos Estados Unidos era adepto do liberalismo. Aquelas ideias que remontam da época do economista Adam Smith, que defende a não intervenção do Estado na economia. E o governo não interveio na situação. Aliado a isso, tinha a especulação financeira. Como funcionava? A movimentação na Bolsa de Valores dos Estados Unidos aumentava todos os dias, mas o preço das ações não correspondia ao valor real das empresas. 24 de outubro de 1929 entrou para a história com o nome de Quinta-feira Negra. Foi nesse dia que na Bolsa de Valores de Nova York, em Wall Street, os negociadores de ações não encontraram compradores. E esse episódio vai ficar conhecido como o crack, ou o crash, ou a quebra da Bolsa de Nova York. Naquele dia e nos dias seguintes, bilhões de dólares em papéis viraram fumaça, porque eles tentavam vender as ações e o preço só caía. Muitos perderam tudo. Muitos que tinham seus investimentos na bolsa foram à falência. Uma onda de falências vai varrendo nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, 85 mil empresas e 4 mil bancos fecharam. E com isso gerou mais de 12 milhões de desempregados. E aí, gente, tem algumas imagens do período. Essa cena são de desempregados morando em Manhattan no ano de 1935, morando em barracos. Mas uma das cenas mais famosas da crise de 1929 é a mãe migrante com seus filhos. E é uma foto de 1936. Vocês estão percebendo os efeitos da crise na vida do cidadão comum. Analise essa imagem. Quais são os elementos que estão presentes na foto? Olha o que está escrito, olha o cartaz e veja se não há um contraste com a fila de pessoas em primeiro plano. Pessoas numa fila em busca de alimento, talvez o único do dia. E qual será a crítica dessa imagem ao modo de vida americano, o famoso American Way of Life? Para piorar a situação, a crise não ficou restrita aos Estados Unidos.
Todos os países que tinham relações comerciais com os Estados Unidos foram atingidos por essa crise, exceto a União Soviética, por ser um regime socialista. Os efeitos da crise foram devastadores e chegaram na Europa. As bolsas de valores de Londres, Paris quebraram, de Berlim também. As bolsas de valores lá de Tóquio quebrou, lá na Ásia, e de São Paulo também. Para o Brasil, o preço do café imediatamente caiu. O Brasil era o maior exportador de café do mundo e os maiores consumidores do café, o maior era os Estados Unidos e os outros países eram europeus. Então o Brasil vai ter um problema de superprodução do café. Esse período posterior à quebra da Bolsa de Valores vai entrar para a história como a Grande Depressão. Calcula-se que aproximadamente 40 milhões de pessoas estavam desempregadas em todo o mundo. Os efeitos da crise econômica também foi sentido na área política. A democracia foi derrubada em vários países. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, em 1920 existiam cerca de 65 países no mundo que adotavam um regime liberal, regime constitucional, com democracia, com partidos políticos, com eleições e com a divisão dos 3 poderes independentes. Mas, segundo Eric Hobsbawm, em 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, apenas 17 países adotavam a democracia. O restante do mundo adotavam regimes autoritários e até totalitários. Mas isso já é assunto para aula sobre fascismo e nazismo.